Bem, saiu o edital do TRF da segunda região e para te ajudar com isso a gente chamou o professor Leonardo Garcia novamente aqui no site para ele te dar uma aula sobre direito penal para técnico judiciário do TRF da segunda região. Essa aqui vai ser a segunda aula, né? A primeira aula, se você ainda não tiver assistido, eu vou tentar deixar aqui no card ou então nas telas finais para você assistir depois também. Essa aula aqui vai ser da parte especial de direito penal lá do edital do TRF, tranquilo? Então, essa aqui é uma aula gratuita para você, para te ajudar na sua preparação aí na prova do seu concurso, tranquilo? Então, vou dar a palavra agora aqui para o professor Leonardo Garcia. Então, boa aula para você. Olá, moçada, mais uma vez aqui para o Mente de Concurseiro. Eu sou o professor Leonardo Garcia. Hoje eu vou tratar com vocês sobre os crimes que o edital, aí, o último edital, né, do TRF, concurso que você vai fazer, edital que está aí na praça, os crimes que o edital ali traz, prevê, que poderão incidir na sua prova. Mais uma vez eu digo o seguinte: eu não vou esmiuçar aqui cada crime, crime de corrupção ativa, corrupção passiva, não vou fazer isso. Por quê? Vocês vão perceber que lá no edital ele prevê crimes praticados por funcionários públicos, contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública. Você vai dar uma lida nesses crimes e para a sua prova é necessário, essencial, se você quer se dar bem, que você leia a lei seca, que você leia artigo por artigo para você entender quais são os crimes que estão previstos ali. Então, não seria nem didático, por causa do intuito deste vídeo, desta aula, eu esmiuçar ali cada tipo de crime, as especificidades de cada crime e tudo mais. O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer uma análise geral, algumas especificidades de determinados, não dos crimes, mas de determinadas leis, essas que estão previstas, né, no edital, como uma forma geral, um apanhado assim, o que geralmente esta lei entende, o que entende a jurisprudência, trouxe até aqui em alguns slides, algumas perguntas que podem cair na sua prova. Enfim, no decorrer da aula, você vai perceber que eu não vou esmiuçar crime por crime, mas eu vou fazer esses aspectos gerais de determinados capítulos, crimes contra a administração pública, praticados por particular, por funcionário público, a lei de abuso de autoridade. Então, vai ser um apanhado geral que você tem que saber antes de você ler a lei, para que quando você estiver lendo, você tenha essa bagagem jurídica para compreender o que a lei quer dizer. Esse é o intuito. Beleza? Então, vamos começar, moçada? Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu trouxe. O primeiro tópico que o seu edital traz como os crimes em espécie são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. O que eu quero distinguir aqui para vocês? Eu quero distinguir o seguinte: o que são os crimes funcionais? Tá? Quando você for ler a lei, você já vai entender isso. Os crimes funcionais são aqueles crimes praticados por funcionários públicos, né? Olha o título deste capítulo: crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Tá bom? Então, os crimes funcionais, eles se dividem em próprios e impróprios. Os crimes funcionais próprios é o crime que só incide se houver um funcionário público como sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo de um crime? O sujeito ativo de um crime é aquele que pratica o crime, aquele que pratica o verbo típico, né? Este é o sujeito ativo. Então, no crime funcional próprio, eu só vou
cometer aquele crime se um funcionário público for o sujeito ativo. Se você tira a figura do funcionário público como praticando o crime, eu não tenho mais aquele crime. Professor, isso significa que se não for o funcionário público quem praticar aquele crime, significa dizer que então ele não praticou crime nenhum? Não necessariamente. Significa dizer que aquele crime ele não praticou, mas ele pode muito bem ter praticado outro crime. Eu vou complementar o seu raciocínio agora explicando os crimes funcionais impróprios, que é o contrário. Nos crimes funcionais impróprios, se retirar a condição de funcionário público como sujeito ativo, o crime praticado será outro, que não seja contra a administração pública. Um exemplo, o peculato e furto. Veja bem, se o funcionário público se apropria de determinado bem que veio a ele em razão da sua função, por ele ser funcionário público, ele comete um crime específico, que é o chamado peculato. Beleza? Agora, se você tira a condição de funcionário público, aquele que se apropriou de bem de terceiro, para si ou para outra, só que ele não é funcionário público. Aquilo chegou a ele de alguma forma, ou ele pegou, prevalecendo-se de outras características e circunstâncias que não ao seu cargo público. Que crime que ele praticou? Veja, ele praticou um furto. Então, o funcionário público, ele responde pelo peculato. Agora, se você tira essa condição de ser funcionário público e prevalecer dessa função para praticar um crime, eu tenho um outro crime, que é um furto, que pode ser praticado por qualquer pessoa. E então ele deixa de ser um crime funcional. Então, eu preciso que você tenha essa distinção na sua mente. Os crimes funcionais, eles são próprios ou impróprios. Os próprios, se você tira a condição de funcionário público como sujeito ativo, você não tem mais o crime. Aqueles impróprios é aqueles crimes que, quando você tira a condição de funcionário público, você tem outro crime. Por exemplo, o peculato e o furto. Fechado? Atenção para o artigo 327 do Código Penal. Porque o artigo 327 lá do Código Penal, ele traz o conceito de funcionário público para fins penais. Então, o artigo 327 do CP, ele é uma norma penal explicativa. Ele não está ali combinando nenhuma pena. Ele não é incriminador. Esta norma penal não é incriminadora. Ela é explicativa. Porque quando você trata de crimes praticados por funcionário público, você pode perguntar, mas quem são os funcionários públicos? O artigo 327 do Código Penal, que você vai ler, ele vai te explicar quem são considerados funcionários públicos para fins penais. Beleza? Uma pergunta para você que pode ser pergunta de prova. O particular, ou seja, aquele que não é funcionário público, ele pode concorrer com esses crimes? Ou seja, lembra que nós estudamos concurso de pessoas? O particular, ele pode praticar um crime junto com o funcionário público e responder dentro deste título crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral? O particular, tá? Ele pode concorrer para com esses crimes? Ou ele responderá por outro crime que não é aqueles previstos neste título? A jurisprudência e a doutrina majoritária entende que sim, desde que o particular saiba que o outro agente, aquele que está praticando o crime com ele, é funcionário público. Percebeu? Então, o particular pode praticar um crime
previsto como praticados por funcionários públicos, ou seja, tem a necessidade de que o sujeito ativo seja um funcionário público? O particular, ele pode responder por esses crimes? Resposta, sim. Desde que ele pratique estes crimes em concurso com um funcionário público e que ele saiba que o cara é funcionário público. Fechado? Pergunta de prova isso aqui. Então, o particular responde também por esses crimes. Desde que ele saiba e desde que também você tenha um funcionário público ali, junto com ele, praticando este crime. Fechado? Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, é isso que você tem que ter conhecimento para você ler os artigos destes tipo penal, tá bom? Este capítulo aí. Agora, os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Perceberam a diferença, né? Primeiro, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Agora, os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Mudamos aí o sujeito ativo. Eu trouxe para vocês, mais uma vez, em tais crimes é essencial a leitura da letra fria da lei, pois em praticamente todos os casos a leitura é autoexplicativa. Você vai ler quais os tipos de crime e você vai entender. E eu estou aqui trazendo esta aula, dando esta explicação geral para você ter melhores condições de entender, para você ter um raciocínio jurídico. Tá bom? Existem dois crimes dentro deste título que eu fiz questão de trazer aqui para vocês a diferença entre eles, que é o crime de resistência, né, que está previsto lá no artigo 329 do Código Penal, e o artigo 330, que é o crime de desobediência. Por que eu faço questão de fazer essa distinção? Se o seu edital está prevendo que pode ser cobrado crimes praticados por particular contra a administração em geral, o crime de resistência e o crime de desobediência, o examinador pode querer te confundir. Mas a partir de hoje, você nunca mais vai confundir esses dois tipos de crime. Vamos lá. O que é o crime de resistência? Quando o agente pratica o crime que a gente vê nos jornais aí, né? Determinada pessoa, o agente vai responder por um crime tal e crime de resistência, que ele resistiu à prisão, resistiu a uma ordem. Qual é o crime de resistência? Em que consiste ele? O principal ponto do crime de resistência é que ele é praticado mediante violência ou grave ameaça a funcionário público. Professor, é contra o funcionário público? É contra a administração em geral. Geralmente é contra o funcionário público. Então, a resistência, por exemplo, a resistência à prisão, nós vemos muito isso aí, né? Nos noticiários. A resistência à prisão é um crime de resistência, aonde o agente, ele necessariamente, ele tem que empregar violência ou grave ameaça. Se ele não emprega violência ou grave ameaça, eu não posso falar em crime de resistência. Então, o crime de resistência pressupõe violência, grave ameaça para com o servidor público, para com o funcionário público. Bom, já o crime de desobediência, o agente de forma dolosa, já estou te dizendo que não tem desobediência de forma culposa. Tá? Na desobediência, o agente descumpre uma ordem legal. É emitido para ele uma ordem.
essa ordem é legal, ou seja, é prevista em lei. Esta ordem é lícita. E ele, de forma dolosa, com consciência e vontade, ele não cumpre esta ordem que lhe foi dada. Atenção, não é apenas um pedido, uma solicitação, não são coisas banais, por assim dizer. É uma ordem legal. E ele, de forma dolosa, descumpre, ou, melhor dizendo, não cumpre. Tá bom? Então, atenção. Resistência. O sujeito emprega violência ou ameaça. Já a desobediência, ele não cumpre. Beleza? Eu quis trazer isso para vocês, quando lerem o crime de resistência e o de desobediência, nunca mais vão confundir. Fechado? Cuidado com isso, então. Moçada, também está previsto lá no edital os crimes contra a administração da justiça. Quando a gente fala em crimes contra a administração da justiça, muita gente só lembra do falso testemunho ou falsa perícia, né? É o mais comum aí em provas. É claro que você vai estudar esses crimes, mas eu gosto de pensar que o examinador ele pode sair um pouco do óbvio e não trazer esses crimes aí que geralmente vêm nessas provas em que caem noções de direito. E ele pode trazer outros crimes que alguns candidatos deixam de estudar por dizer, isso aqui não cai, não. Eu trouxe aqui a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime e a autoacusação falsa. Isso aqui é um prato cheio para o examinador cobrar, porque poucas pessoas estudam isso aqui. Não você. Você vai ler esses artigos e eu vou fazer a distinção aqui para vocês de cada um, para que você tenha conhecimento para não confundir. O crime de denunciação caluniosa ele está previsto lá no 339 do Código Penal. Você pode ver que é em ordem. Denunciação caluniosa no 339, a comunicação falsa de crime é no 340 e a autoacusação no 341, todos do Código Penal. O que consiste a denunciação caluniosa? O agente sabe que tal alegação que ele está dizendo, que ele está fazendo, é falsa. Na denunciação caluniosa, você vai perceber lá no artigo 339, em que o sujeito, ele movimenta um órgão estatal, geralmente a polícia, a tomar uma atitude através de uma alegação que ele faz, só que ele sabe que essa alegação é falsa. Atenção, na denunciação caluniosa, eu preciso de ter uma vítima determinada ou determinado. Um exemplo, então, de denunciação caluniosa. Eu compareço até uma delegacia de polícia e digo o seguinte: seu delegado, eu tenho que narrar o acontecimento de um crime. Pois não. O fulaninho de tal, veja, pessoa determinada, me furtou o celular. Foi ele, foi o fulaninho de tal. Se este fato não ocorreu, eu sei que isso é falso. Então, causar esta movimentação, causar esta ação à entidade policial, por exemplo, como no nosso exemplo aqui, né? Eu estaria, então, cometendo um crime de denunciação caluniosa. Cuidado, não confunda com o crime de calúnia.
tá? Crime de calúnia é um crime contra a honra, não é um crime contra a administração da justiça, é diferente de denunciação caluniosa. Então, quando eu promovo essa atitude, essa manifestação de um órgão público, de uma entidade, sabendo que aquilo que eu estou dizendo é falso, contra a vítima determinada, eu estou dizendo que o fulaninho furtou meu celular. Então, se isso for falso, eu incorro em denunciação caluniosa. Qual que é, então, a diferença da comunicação falsa de crime? Na comunicação falsa de crime, lá do 340, o agente faz uma comunicação de uma infração penal que não ocorreu para que enseje alguma providência da autoridade. Espera aí, Léo. Na denunciação caluniosa, o agente também faz uma comunicação que não ocorreu, como lá no seu exemplo. O fulaninho não furtou o seu celular. Na comunicação falsa de crime, você está me dizendo a mesma coisa. Ele faz uma comunicação de uma infração que não ocorreu. A diferença, meus queridos, é que na comunicação falsa de crime, eu não tenho uma vítima determinada. Eu faço uma comunicação de que houve a prática de uma infração penal, eu não sei quem, mas aconteceu contra mim. Por exemplo, eu chego, aciono a polícia militar e digo, eu acabei de ser furtado. Um exemplo. Por quem? Não sei. Pegaram meu celular. Só que isso é uma mentira. Esse fato não aconteceu. Eu não fui furtado. Eu simplesmente fiz uma comunicação falsa de crime. Falsamente eu estou inventando que aconteceu um crime comigo. Olha a diferença para a denunciação caluniosa, que na denunciação caluniosa eu vou movimentar o Estado, o aparelho estatal, imputando a uma vítima determinada. O fulaninho pegou meu celular. Na comunicação falsa de crime, não. Eu comunico uma infração penal que não aconteceu e eu quero que que aconteça alguma providência contra aquilo, sendo que isso é falso, é uma mentira. E na autoacusação falsa, lá do artigo 341 do Código Penal? O agente confessa um crime que não existiu ou que foi praticado por um terceiro. A autoacusação falsa é autoexplicativo, né? É quando um agente confessa um crime que não existiu ou que não foi ele, foi praticado por um terceiro. Nossa, professor, mas isso acontece? Quem em sã consciência vai confessar um crime que não cometeu com dolo, falar assim, eu vou me autoacusar? Pode acontecer. Acontece sim. Tá? Um bom exemplo que podemos imaginar, por exemplo, é um pai para com um filho que cometeu uma infração penal, e o pai que chega lá e fala, olha, quem cometeu esse crime foi eu, não foi meu filho. É uma autoacusação falsa. Beleza? Então, nesses crimes contra a administração da justiça, eu fiz questão de chamar aqui a sua atenção para esses 3 crimes que você vai estudar mais. Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime e autoacusação falsa. A diferença entre eles já está estabelecida na sua mente e quando você ler esses artigos para estudar, você vai saber interpretá-los corretamente. Fechado? O que mais temos aqui? Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Moçada, o edital, né, o seu concurso, ele traz este tópico de forma expressa, como todos que eu estou trazendo aqui. Só que isso é uma lei que está muito em voga, é uma lei que está sendo muito discutida pelos juristas, pela jurisprudência. Então, esta lei, ela tem grandes
chances de cair na sua prova. Adivinha o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler a lei. Não tem receita de bolo. Não tem atalho. Você tem que ler a lei. Tá bom? Eu vou te chamar a atenção para alguns pontos aqui, para você ficar ligado. E o seu examinador, com certeza, se ele quiser te cobrar, né, alguma coisa com relação a essa lei, com certeza isso aqui é um excelente tema. Bom, atualmente, o STF reconheceu que a Lei 7.716 de 89, que é esta lei que trata, né, da discriminação, do preconceito de raça, de cor, se aplica nos casos de preconceito e discriminação relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, homofobia e transfobia. Então, hoje, o que o STF entende? Que esta lei, denominada de crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, que é a Lei 7.716 de 89, esta lei vai se aplicar para os crimes de homofobia e transfobia. Professor, por que esta lei se aplica? Porque até então nós não temos uma lei criminalizando a homofobia e a transfobia, precisamente. Então o STF entendeu que, espera lá, quando houver uma homofobia e uma transfobia, a lei que será aplicada será a Lei 7.716. Beleza? Então, atenção com isso. Atenção 2. A Lei 14.532 de 2023, agora, no ano passado, hein? Alterou também a Lei 7.716. Essa lei, preconceito de raça e de cor, alterou tanto ela quanto o Código Penal para tipificar como crime de racismo a injúria racial. Você já deve ter ouvido falar isso na televisão. Moçada, o que isso significa? O crime de injúria racial, ele era previsto lá no Código Penal. Estava lá. Injúria racial. Pena de tanto a tanto. Esta lei 14.532, ela promoveu uma alteração. Ela fez o seguinte: vamos pegar a injúria racial que está aqui no Código Penal e vamos trazer para a Lei 7.716, que é justamente esta lei de crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Então, a injúria racial saiu daqui do Código Penal e veio para a Lei 7.716. Ou seja, a injúria racial hoje, ela é tratada como crime de racismo. Tá? Olha que interessante. Se a injúria racial é tratada como crime de racismo, então ela é imprescritível, inafiançável. Percebeu? Então, a injúria racial, que não era imprescritível nem inafiançável, a injúria racial passa a ser considerado racismo, tornando-se, então, imprescritível. Houve um encrudecimento deste tema injúria racial. Houve, neste caso, uma lei penal mais severa, mais dura, com relação à injúria racial. Beleza? Então, ficar ligado nesses dois temas. Eu trouxe um outro aspecto importante aqui, que eu até tratei aqui como cuidado, porque isso é interessante com relação a essa lei. Nesta lei de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, em todos os atos processuais, tanto cíveis quanto criminais, atenção, a vítima dos crimes de racismo
deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Por que que isso é um ponto de atenção dessa lei? Porque isso é uma exceção. Geralmente, a vítima de um crime, ela não precisa estar acompanhada de advogado. Ela pode estar acompanhada de advogado? Pode. Ela pode ter um assistente à acusação? Pode. Mas esta lei, ela é bem clara ao dizer que em todos os atos processuais, tanto cíveis quanto criminais, a vítima de crime de racismo, ela é obrigada a estar acompanhada de advogado particular, se ela puder contratar um, se ela não puder, defensoria pública. Então, isso é uma pegadinha muito boa que o seu examinador pode cobrar na sua prova com relação a essa lei. Porque pode te confundir, dizendo que a vítima do crime de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Você pode pensar, epa, não, mas espera aí, a vítima, não, pelo que eu entendi, quem é obrigatório estar acompanhado de advogado é o réu. O réu não pode ficar sem defesa. E é aí que você erra, você cai na pegadinha. Então, fique ligado. Sim, nesses casos, é a vítima. O réu também, claro, óbvio. Mas a vítima do crime de racismo, ela tem que estar acompanhada de advogado ou defensor público. Belezinha? Vamos mais. Eu trouxe aqui também os crimes de abuso de autoridade. É a Lei 13.869, de 2019, que o seu edital também prevê. Como eu fiz em todas essas duas aulas, né, que nós estamos tratando aqui, eu trouxe os aspectos essenciais. Mais uma vez, não vou ficar falando sobre os crimes em si da lei de abuso de autoridade, mas os seus aspectos essenciais. Quais são esses? Vamos lá. Esta lei não prevê nenhum crime na modalidade culposa. Por possuírem um especial fim de agir, tais crimes serão sempre dolosos. Cuidado com isso, meus amigos. Se tiver uma questão dizendo que o agente, então, depois de um fato, de um caso concreto, uma análise, por exemplo, que o agente, então, responderá pelo crime de abuso de autoridade na forma culposa. Falso. Por favor, não existe na lei de abuso de autoridade nenhum crime na modalidade culposa. Então, para que o sujeito pratique um crime de abuso de autoridade, ele só pode praticar aqueles crimes que você vai lá lê-los, ele só pode praticar na modalidade dolosa, porque sempre tem um especial fim de agir. E você vai ver prejudicar um terceiro, beneficiar-se a si próprio ou beneficiar um terceiro. Então, isso tudo é um especial fim de agir. Então, ele tem que agir com dolo. Combinado? Questão interessante. Não é necessário que o agente esteja no desempenho de suas funções, bastando que este se prevaleça do fato de ser um agente público. Então, para que o agente incorra no crime de abuso de autoridade, não precisa que ele esteja ali trabalhando, por assim dizer. Mas basta que ele se prevaleça do seu cargo, por exemplo, da sua condição de agente público, para que ele incorra no crime de abuso de autoridade. Fechado? Veja que interessante isso. O agente público aposentado e o licenciado, eles podem cometer o crime de abuso de autoridade? O aposentado, não. O licenciado, sim. Por quê? O agente aposentado, ele deixa de ter aquela função, ele deixa de ter um vínculo próximo para o exercício da sua função. Então, ele não pode responder por crime de abuso de autoridade, porque ele não pode praticar abuso de autoridade. Ele está aposentado. Por mais que ele tenha um certo vínculo, óbvio, porque ele trabalhou naquela instituição,
ele foi um agente público, ele não tem mais, porque ele se aposentou. Então, cuidado. O aposentado não pratica abuso de autoridade. Agora, aquele que estiver licenciado, esse sim. Porque o vínculo dele com a administração pública permanece. Ele só está licenciado. E como nós percebemos aqui na outra observação que eu trouxe, ele não precisa estar no desempenho. Então, ele vai sim incidir no crime de abuso de autoridade, se assim o fizer. Então, cuidado. Aposentado e licenciado. Ótima questão de prova. O aposentado não incide em crimes desta natureza, já o licenciado, sim. Beleza? Moçada, esta lei de crimes, né, de abuso de autoridade, traz um aspecto interessante com relação à perda do cargo do agente que for condenado pelo crime de abuso de autoridade. Isso pode ser de incidência na sua prova também, porque é interessante. Então, veja bem, o agente público, ele está respondendo por um crime de abuso de autoridade. Ao final do processo, ele é condenado. O que acontece com o cargo que ele exerce? Ele perde o cargo? Ele vai continuar exercendo a sua função igual ele exercia antes? Ele pode ser condenado criminalmente por abuso de autoridade e continuar exercendo a sua função? Atenção quanto a este aspecto. O agente, ele só vai perder o cargo como uma consequência da sua condenação criminal se ele for reincidente. Percebeu? Então, o agente que praticou o crime de abuso de autoridade, só que ele não é reincidente, é a primeira vez, ele foi condenado. Ele pode perder o cargo dele? Não. A lei é expressa ao dizer, ele só perderá o cargo dele se ele for reincidente. Então, já é a segunda vez que ele está cometendo um crime de abuso de autoridade. Aí o juiz pode decretar a perda do seu cargo. Atenção, muita atenção. Essa perda do cargo é um efeito da condenação criminal. Mas esse efeito, ele não é automático. Como assim? Não é porque ele foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, sendo reincidente, que de forma automática ele vai perder o cargo. Ou seja, o juiz, para decretar a perda do seu cargo, tem que motivar por que está decretando a perda do cargo. Então, tem que ser motivado na sentença. Cuidado com isso. Recapitulando. Lei de abuso de autoridade. A perda do cargo é somente se ele for reincidente em crime de abuso de autoridade. E este efeito não é automático. Deve ser motivado na sentença pelo juiz. Beleza? O que você tem que ter de noções essenciais e gerais da lei de abuso de autoridade é isso. Agora você está preparado para começar a ler esta lei. Para aqueles crimes fixar na sua mente e você poder enfrentar qualquer questão de prova. Beleza? Meus amigos, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela permanência aqui no vídeo. Eu agradeço também ao Mente de Concurseiro. Eu sempre digo que é um prazer, né, uma honra estar aqui colaborando com vocês. Contem comigo para o que precisar. Vocês também podem contar comigo, podem me mandar dúvidas e, assim que possível, eu as soluciono. Moçada, foco, força, fé, vai para cima. Quando a gente se prepara, a gente diminui as chances de dar errado, né? E o que vocês estão fazendo aqui é isso. Vocês estão se preparando.
Então, vai ler a lei, pega um livro se você achar que está fraco em determinado assunto, se você achar que precisa de dar uma aprofundada em determinado assunto. E eu desejo a vocês muita sorte, eu desejo a vocês uma excelente prova e que Deus abençoe e vocês colherão sim os frutos do empenho e da dedicação. Fechado? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho que seja aí para o sucesso de vocês. Beleza? Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.